porque nunca houve um momento em que a imprensa estivesse tão alinhada com o bolsonarismo como agora. Presta atenção no que eu vou dizer aqui para não parecer que... Não estou dizendo que tem ninguém conspirando contra nada. Estou dizendo que existe uma agenda na imprensa brasileira, universal quase na imprensa brasileira, de crítica ao Supremo, alinhada com o bolsonarismo, que é crítico ao Supremo. Tanto é que o bolsonarismo apanhou, nós vamos ver em seguida. Essa conjugação nunca houve. O bolsonarismo sempre foi hostil à imprensa. Já tem algum tempo que se aproximou, mas, de qualquer modo, a relação era de hostilidade, no geral. Agora não. Agora é de identidade, ainda que por razões distintas. Né? O fato de ser por razão distinta não quer dizer que não haja esse alinhamento. Isso tem um nome técnico em política, chama-se aliado objetivo. O aliado objetivo não é um aliado subjetivo, não é uma aliança de sujeitos, é uma aliança de objetos. Né? Então, o Supremo hoje é um objeto da crítica, muito dura, da imprensa, de maneira geral, e o Supremo segue sendo, desde sempre, um objeto da crítica dos bolsonaristas. Então, há essa aliança objetiva a partir dos objetos, e não subjetiva a partir dos sujeitos. Pelo menos, em alguns casos, não, em outros sim, mas, em regra, não. E, no entanto, o público não apareceu. Eu ficaria um tanto preocupado. Agora, as pesquisas têm sido muito favoráveis ao Flávio, e quem me acompanha desde sempre sabe que eu antevi lá atrás que seriam, né? Não teriam nem como não ser, né? Dada a trajetória do país. É isso aí. Vamos então ver agora o vídeo em que Flávio Bolsonaro, durante a manifestação, fala sobre o impeachment dos ministros do STF. Coloca aí na tela. Mas enjaularam o meu pai. Atingiram esse objetivo. E agora começam a questionar os mesmos métodos que estão sendo usados para perseguir a própria imprensa. Continuam descumprindo a lei. E eu quero deixar uma coisa aqui muito clara. Todos nós somos favoráveis ao impeachment de qualquer ministro do Supremo que descumpra a lei. E isso só não acontece hoje, porque ainda não temos maioria no Senado Federal. Mas o povo brasileiro vai ter a oportunidade esse ano de escolher candidatos que se comprometam com o resgate da nossa democracia, porque o nosso alvo nunca foi o Supremo. Nós sempre dissemos, o Supremo é fundamental para a democracia, mas estão destruindo a democracia a pretexto de defendê-la para atingir Bolsonaro. E agora, a própria imprensa virou alvo. Ô, Rafael, eu disse da aliança objetiva, né? Veja como a aliança objetiva se dá aí, claramente. Então, diz assim, agora existe a própria imprensa. Não tem imprensa como alvo, enfim. Mas veja como aliança... Eles farejaram essa aliança objetiva. Né? Mais uma razão, porque, digamos assim, fazem um ato num clima favorável. Né? E também num outro momento da fala... Né? Quem for ver o vídeo inteiro depois, percebe lá, ele fala da dosimetria, sobre retirar as pessoas da cadeia, e diz, e o meu pai, ele nunca foi uma proposta para ele ficará lá, uma história assim, meio de mártir, né? E que mártir não é de coisa nenhuma, né? E mais, é mentira que a proposta não fosse para livrar a cara de Bolsonaro. Era originalmente para livrar a cara de Bolsonaro, sim. Né? É que depois, nas negociações, né? E ainda assim, da forma como foi votada, é uma coisa um pouco obscura. Né? Então, outra coisa, e nós vamos ver, nós temos... esse é um programa que será feito também de memória. Né? Sempre.
Né? É preciso que a gente atente para a história das coisas. As coisas têm uma gênese, elas têm uma origem. E nós vamos ver isso daqui a pouco. Né? Portanto, o Flávio bateu no Supremo, mas ainda não chegou ao ápice. Né? Se é preciso escalar a retórica, tem outra pessoa, não é mesmo, Rafael? Temos vídeos de passados não tão distantes em que provam isso. Mas antes da gente ir para essa parte, Isso. Reinaldo, eu queria também que você analisasse o fato de que o Flávio falou sobre... Pode falar. Diga. Não, diga. Não, aqui a gente, né, ele também falou sobre o projeto da dosimetria, que muita gente acredita que não vai ser votado esse ano, talvez, quiçá não vai ser votado nunca mais, e mesmo assim eles ainda mantêm esse discurso. Por que que eles continuam batendo nessa tecla? Ainda mais que quando ele fala sobre isso, a gente entende que a história de que houve tentativa de golpe seria uma mera ilusão. Isso, porque aí tem uma expressão que o Umberto Eco, pensador italiano da semiótica, grande escritor, ele falava usando uma expressão que é bem conhecida em política, que são os chamados botões quentes. Né? Você aciona o botão porque é um botão que reúne as pessoas. É meio um toque da corneta. Assim. Então, falar da dosimetria, lembrar o Bolsonaro preso, falar das supostas vítimas do 8 de janeiro, aquelas que não quereriam golpe de Estado, né, que estavam lá fazendo, sei lá, um passeio no parque, né? Vamos passear? Vamos, olha, tem uma manifestação. Vamos. Né? Então, contra todas as evidências, vênia máxima, que acho que não, mas as evidências do golpe estavam todas lá, da tentativa de golpe. Então, aí é uma coisa que reúne as pessoas. Né? É isso, olha, estamos sendo vítimas de uma grande injustiça. Né? Estão nos perseguindo, e insisto, e isso no momento, né, favorável para os bolsonaristas, quando nós vamos ver mais adiante que isso se revela com mais clareza. E aí temos o Nicolas, né? O Nicolas aproveitou para escalar, né? Numa fala ali bastante inflamada, ele disse o que ele quer. Vamos lá. E nós estamos aqui pelo Fora Moraes. Alguém aqui, algum dia, quer vir para Paulista para poder comemorar o impeachment do Moraes? Mas eu digo mais: o destino final do Alexandre de Moraes não é impeachment, não. O destino do Alexandre de Moraes é cadeia. Cadeia. Eles seguem nessa fixação, né, de pedir cadeia. Cadeia por quê? Né? Cadeia por quê? Seria preciso dizer, olha, é nessa hora que a gente precisa... as coisas que acontecem na política, você tem eventos fortuitos. Assim, acontece uma coisa meio descolada do resto, que a gente não encontra muita explicação e tal. Né? Acontece. Agora, no mais das vezes, meu querido, as ideias têm origem. A gente pode fazer a genealogia dessas ideias. Então, nós vemos um evento do bolsonarismo, insisto, flopado, mal sucedido, do ponto de vista numérico. Isso não quer dizer que não inflame as redes, isso não quer dizer também que não possa daqui a pouco reunir sei lá quanto. No momento, não. Vai o Flávio e diz, nós nunca fomos contra o Supremo. Não é verdade. Não é verdade. Isso tudo remete a uma longa trajetória do bolsonarismo. Né? O primeiro ato, Rafael, dos bolsonaristas contra o Supremo e contra o Congresso se deu com Bolsonaro no poder no dia 26 de maio de 2019.
26 de maio de 2019. Foi um ato contra a cúpula do Congresso, e Bolsonaro ainda não tinha feito acordo com o Centrão. Um dos principais alvos foi o então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que era um aliado deles. Estava tocando a reforma da Previdência, que era fundamental para a estabilidade do governo. E contra o Supremo. Se você me perguntar, mas, Reinaldo, eles tinham perdido o quê no Supremo, então? Sabe a minha resposta? Nada. Não tinham perdido nada, cara. Alguma demanda em 26 de maio estava no Supremo para fazer um ato contra o Supremo? Não. Nenhum. É verdade, em março tinha sido aberto o inquérito das fake news. E só tinha sido aberto o inquérito das fake news porque já havia uma militância ativa de desestabilização do Supremo. O que explica o ato de 26 de maio de 2019? 5 meses de governo, sem que o Supremo tivesse negado nada para eles. Portanto, essa agenda anti-Suprema, essa agenda de desestabilização institucional, isto é uma marca. E aí não adianta, eu estreiei meu primeiro texto no Metrópolis, quem quiser vai ver, tá lá, né? Mas essa direita que o bolsonarismo representa, ela não existe só aqui no Brasil. Essa hoje é a face da direita mundo afora, da extrema-direita. Anti-instituição. É assim na Alemanha, né, com a Alternativa para a Alemanha, que virou, em certo sentido, segundo partido, um partido coalhado de neonazistas. Está falando que Bolsonaro é neonazista? Não, não estou falando isso. Estou dizendo a agenda anti-instituição. Né? Foi assim na Hungria com Viktor Orbán, e foi assim que ele chegou ao poder. Foi assim na Itália, embora a Giorgia Meloni esteja, e aqui eu reconheço, surpreendendo, porque ela é mais institucionalista do que se imaginava. O Salvini não. Salvini é, de fato, da pá virada. Ela pugna, luta mais pela estabilidade do que outros. É assim com Trump nos Estados Unidos. E é assim aqui. O que o Trump fez? Quando a Suprema Corte disse, com 10 meses de atraso, que ele tinha violado a Constituição com as tarifas, ele passou a atacar a Suprema Corte, embora de maioria republicana. Né? E aí, eu selecionei aqui alguns vídeos do passado, porque eu quero que se chegue à genealogia dessa ideia. Porque quando fala, nós temos hoje um Flávio moderado, eu quero saber o que é moderação. Não é com o intuito, quero bater boca. Eu não tenho medo se precisar, mas o problema não é esse. É que eu quero saber o que é moderação. O que é moderação? A moderação é, por exemplo, dizer o que nós vamos ver, que se ele ou outro for eleito e decidir pelo indulto a Bolsonaro, e se o Supremo recusar, a gente vai e atropela o Supremo? E nesse sentido, a gente tem aí, Rafael, alguns vídeos, né? Por exemplo, em frente ao QG do Exército, no dia 19 de abril de 2020, tinha um ato pedindo AI-5 e golpe de Estado. O Bolsonaro foi lá. Fala, Bolsonaro. Todos nós juramos um dia dar a vida pela pátria. E vamos fazer o que for possível para mudar o destino do Brasil. Cheia da velha política. Agora é Brasil. Agora é Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Pois é. Esse discurso contra o Supremo não começa agora, né? Definitivamente não começa.
Vamos lembrar o discurso de 7 de setembro de Bolsonaro, de 21, em São Paulo. Um videozinho de 12 segundos, bem curtinho. Dizer a você que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não vai cumprirá. Eu estou fazendo aqui uma espécie de dissertação, lembrando meu tempo de professor de redação. Eu disse, não, esse discurso anti-institucional não vem de agora, e essa ideia de que, o Supremo, por causa dos desmandos do Supremo. Não é por causa dos desmandos do Supremo. Que desmando tinha ali? Que desmando tinha em 19 de abril? Que desmando tinha? Vamos voltar um pouco no tempo? Mais ainda? Que desmando havia do Supremo no dia 9 de julho de 2018, quando Eduardo disse que bastava um soldado e um cabo para fechar o Supremo, não precisava um soldado e um jipe, um cabo, não vamos ver aí. E depois o Alexandre respondeu, mais tarde, já com eles condenados, no dia 22 de maio de 2024. Eu juntei essas duas coisas. Vamos lá. O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. O que é o STF, cara? Tipo, tira o poder da caneta de um ministro do STF. O que ele é na rua? Você acha que a população... Se você prender um ministro do STF, você acha que vai ter uma manifestação popular a favor dos ministros do STF? Milhões na rua? Não vai, Solta o Gilmar? Mas todos se recordam que bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. O cabo, o soldado, o coronel, estão todos presos, né? E o Supremo Tribunal Federal aberto e funcionando. Então, vênia máxima, essa ideia do... olha, nós temos um Flávio moderado agora. Não. Esse discurso contra o Supremo vem de longe. Isso compõe a essência do pensamento da extrema-direita. E como eu não tenho receio nenhum de falar claramente com quem me acompanha, muitos falam, o Reinaldo era liberal. Não, eu acho que eu continuo liberal. Meus amigos de esquerda dizem, não, eu não acho você de esquerda, mas também não tenho preocupação nenhuma com isso. Zero, né? Zero de preocupação. Agora, mas eu estou vendo o livro do Marx ali atrás. Eu leio. Eu tenho esse problema, desculpa, né? O problema é se o liberalismo pode conviver com esse tipo de coisa. Então, onde estão os liberais? Uma boa pergunta, nesse caso. Né? Mas vamos avançar na fala dele, porque também aí há algumas pistas, viu, Rafael, do que ele pretende lá adiante. Vai lá. É por isso que ninguém aguenta mais 4 anos de PT. E nós, o povo, vamos tirar essa corja de Brasília. E eu quero compartilhar com vocês o que eu disse para o meu pai, agora, quarta-feira, olhando no olho dele, para levar ainda mais esperança e ainda mais força. E quem concordar com o que eu vou falar, só dá um grito do fundo da sua alma. Eu falei, pai, em janeiro de 2027, você vai pessoalmente subir aquela rampa do Planalto junto com o povo brasileiro! Eu até achei que numa hora ia ter a música do Fábio Júnior. Pai, você foi meu herói, mas não foi. Eu não tenho ideia de como é que vai ser isso, não. Como é que vai subir? Já no dia 1º? Mas no dia 1º não deu nem tempo de chegar ao poder e já teve ou anistia ou indulto, né? Então, não parece, né, que vai ser assim. Agora, quando você fala, vou tirar a corja daí, e está se referindo ao PT, e houve outros ataques ao Lula, evidentemente, Rafael, foi um discurso eleitoreiro.
Foi um discurso. Ah, não estamos aqui por eleição. Claro que estavam ali por eleição também, né? A gestão Lula foi atacada, é um ato eleitoral. E aqui eu quero aproveitar para fazer uma declaração que talvez a muitos surpreendam. Eu tenho alguns problemas com a lei eleitoral, com esse negócio de discurso eleitoral antecipado. Ô, Rafael, você conhece algum político que não esteja atrás de voto em algum momento? O tempo todo, até quando está eleito. Aliás, com reeleição, e eu sou contra a reeleição, sempre fui, desde 97, escrevi contra, o tempo todo. Então eu tenho certa dificuldade de ficar assim, isso é eleitoreiro, isso não é eleitoreiro, isso dá. Pode ir, mas não pode usar. Claro, você não pode usar a máquina pública para fazer campanha eleitoral, usar recurso. Agora, político falar em eleição. Outro dia eu vi uma matéria muito enfesada, porque o Lula agora quer criar um streaming com filmes nacionais, fazendo isso justamente em ano eleitoral, com filmes brasileiros. Mas a máquina tem que parar, a máquina pública tem que parar, porque quando o Tarcísio vai fazer a inauguração aqui, e quando ele faz uma crítica ao adversário, então, assim, eu, nesse caso, sou muito mais liberal do que as coisas do que o que se debate por aí de uso da máquina pública, de não sei o quê, porque eu não demonizo a política, eu gosto da política. Eu gosto da política. Eu gosto da política, inclusive, para fazer análise do que a política significa. Isso, para tentar interpretar e entender os discursos.